Recebi um pedido para explicar o que são os ADRs, BDRs. O DR significa recibo de depósito ou Depositary Receipts. O A é americano e o B é brasileiro. O que é isso? São recibos de que algumas ações estão guardadas num determinado banco em um outro país e que eles podem ser negociados na Bolsa de Valores. Então, deixa eu mostrar para você aqui como é que funciona isso. Vamos supor o país 1, Estados Unidos, e o país 2, Brasil. Esses países têm bolsas de valores. E na Bolsa de Valor americana, você tem determinadas empresas. IBM, Apple, Amazon, JP Morgan. No país 2, você também tem empresas sendo negociadas na Bolsa. Então aqui a gente tem Petrobras, Banco do Brasil, Vale, Itaú, Gerdau. Você tem várias empresas que são negociadas aqui nesse país. Através de regulamentação específica de cada país e através de convênios e de acordos com as bolsas, é possível uma empresa que é negociada nessa bolsa ser negociada nessa bolsa. Para isso, você precisa de instituições financeiras. Então, se eu quero conseguir negociar ações da Apple no Brasil, uma instituição financeira no Brasil vai até a bolsa do outro país, dos Estados Unidos, no nosso caso, e faz um acordo, abre uma conta naquela bolsa e ele compra as ações, e essas ações elas ficam custodiadas, elas ficam guardadas naquela bolsa. E em troca, com a garantia de que essa ação não vai ser negociada, essa instituição financeira ela é autorizada a emitir um recibo de depósito, um recibo dizendo que ela depositou junto à Bolsa Americana uma determinada quantidade de ações para emitir esse recibo e negociar esse recibo aqui na Bolsa Brasileira. Então, por exemplo, uma instituição financeira que tem esse acordo, ele vai lá na Bolsa Americana, compra ações da IBM, deposita essas ações junto à Bolsa e aqui no Brasil ele emite um recibo e esse recibo ele é aceito para negociação na Bolsa Brasileira em reais. O que essa instituição ganha? Se houver uma disparidade de preço, vamos supor que a taxa de câmbio entre esses dois países seja R$ 2 por dólar. Se a ação aqui estiver negociando a 50, ela tem que negociar aqui a R$ 100. 50 dólares aqui, 100 reais aqui. Se ela estiver cara aqui, estiver sendo negociada por 101, essa instituição financeira pode vender esse recibo, ir na bolsa, comprar a ação e fazer o depósito. Então ele comprou por 100 alguma coisa que ele vendeu por 101. O contrário também é verdadeiro. Se o recibo estiver negociando a R$ 99 aqui, ele compra o recibo aqui, dá baixa no recibo e libera as ações para negociação e vende a ação lá e depois faz a transformação do dólar para o real e ele vende por R$ 100 alguma coisa que ele comprou por R$ 99. Isso inclusive, gente, garante que existe uma correlação muito forte, muito grande entre o preço da ação num país, a taxa de câmbio e o preço que o recibo está sendo negociado aqui. Então, na verdade, o que acontece é, quando é emitido um recibo de depósito, vamos pegar o exemplo da Vale. Uma instituição americana foi lá, emitiu o recibo da Vale na Bolsa de Nova York, então ele veio aqui, comprou ações da Vale. Automaticamente, essas ações que ele comprou aqui na Bolsa Brasileira, elas não podem ser negociadas aqui na Bolsa. Por quê? Porque elas estão garantindo
o recibo lá na Bolsa de Nova York, que está sendo negociado na Bolsa de Nova York. Então, na verdade, o recibo ele transfere, como a gente diz, liquidez. Por quê? Lá na Bolsa de Nova York, o recibo da Vale vai poder ser negociado livremente, e aqui no Brasil, enquanto esse recibo existir, aqui no Brasil, aquela ação da Vale não pode ser negociada. Existe todo um sistema jurídico, existe todo um sistema de proteção para que não haja quebra, para que não exista um recibo que foi emitido e que não tem uma ação. As bolsas se falam, as instituições que participam desse processo, elas têm que dar garantia que esses recibos que estão sendo emitidos, eles existem e que eles não serão desfeitos enquanto o acordo estiver funcionando. Sem dúvida nenhuma, esses acordos podem ser cancelados, mas existe toda uma regulamentação e existem vários tipos de recibo, que a gente chama de níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Dependendo do modelo de contabilização que a empresa adota, dependendo do tipo de ações que a empresa tem, dependendo da forma como a empresa trata diferentes acionistas, ele vai ser enquadrado em níveis diferentes. Então, uma empresa brasileira que usa métodos de contabilidade que não são os melhores métodos lá nos Estados Unidos, eles vão pegar um nível mais baixo. Empresas brasileiras que tratam acionistas de forma diferente, que é o caso de muitas empresas estatais no Brasil, eles não vão conseguir determinados níveis na Bolsa de Nova York. E o inverso também é verdadeiro. Então é assim que funciona um BDR e um ADR. Então BDR são empresas americanas sendo negociadas no Brasil, ADR são empresas de outros países, inclusive o Brasil, sendo negociados na Bolsa Americana. Se você tem uma carteira de ações, é uma ótima forma você utilizar os BDRs para diversificar. Por exemplo, a Berkshire Hathaway está sendo negociada no Brasil como BDR. Google, Amazon, Facebook, essas empresas todas têm BDR emitidos no Brasil e você pode diversificar. Agora, não se esqueça, se a cotação da empresa nos Estados Unidos estiver estável, mas a taxa de câmbio oscilar, o preço da ação no Brasil vai oscilar. Por quê? Exatamente por causa desse fator de conversão. Então, o preço de um BDR negociado no Brasil, ele vai variar conforme o preço da ação varia lá nos Estados Unidos e a taxa de câmbio varia entre o real e o dólar. Por exemplo, se o dólar se valorizar, o preço da ação americana aqui no Brasil tende a subir, mesmo que a ação lá nos Estados Unidos não tenha sofrido de preço. E se o real se valorizar, o preço da ação americana aqui no Brasil vai cair de preço se lá nos Estados Unidos ela não teve nenhuma movimentação. Então essa negociação você ainda tem o risco da taxa de câmbio. Então é isso, espero que eu tenha esclarecido. Se ficou dúvida ainda, manda pergunta que eu complemento o conteúdo para você. Obrigado.